episódio de Conversa à Mesa comigo, Fernanda Farias, e hoje com a Nani e o Rogério. Tudo bem, pessoal? Oi, Fer, boa Oi, noite. Fer, tudo bom? Aproveitando que final de semana tem evento, né? Sim. Congresso dos Jovens, Coração a Mil. Ansiedade total. Ansiedade tá a milhão. Mas no fim dá tudo certo, né? Sempre. E a gente vai aproveitar para conversar um pouco sobre, né, a palavra de Deus, evangelizar vocês, pessoal, porque na verdade esse podcast tem um propósito, é levar a palavra do Senhor. Muitas pessoas vão passar por aqui, mas a prioridade é falar assim um pouquinho de Deus. E todo mundo que passou aqui tem uma história com Deus. O Neto a gente não abordou muito porque não deu tempo, mas o Neto faz também umas ações, ele é muito atuante ali na igreja dele também. E acho que todo mundo, no fundo, tem uma base de Deus, né, Nani? É o propósito, né? É o Todos propósito. nascem com propósito. Você não sabe qual é o seu, pode dar uma investigada aí, que pra algo Deus te chamou, com certeza. Bem isso. Ô, Rogério, tô vendo ali que o Rogério tem umas entradas ali diferentes, hein, Nani? Você Você viu? se apaixonando nessas entradas dele aí? Como que foi? Quando eu conheci ele, já tinha as entradas, já. Já? Foi meu o charme. charme. É o charme dele. Mas você sabe, Rogério, que aqui na Viraí tem um local que pode dar jeito isso aí, né, meu filho? Verdade? Tem. Eu não sabia. A Folic Transplante Capilar. Vamos falar, né? Toda vez que vê um careca, a gente lembra da Folic. Fala, gente, será que essa pessoa não conheceu a Folic ainda? E pior que eu não Não. conhecia. Então, aí, ó, Débora, já temos mais um cliente aqui, hein? Passa lá, hein, Rogério? Fala, não, vim fazer um orçamento na careca aqui. Vamos passar sim pra fazer um Leva orçamento, ele, tá? Nani. Já pensou levar. esse homem com cabelo? Se sem cabelo você já ama, imagina com cabelo. Ixi, aí pronto, aí arria os pneus também. Gente, e Floraí? Vocês conhecem o Loja de Floraí, né? Conheço. Sim, conheço Loja Floraí. Minha tia trabalhou lá vários anos. Ah, quem que é mesmo, sua tia? A Tereza Acho- Couto. Acho que a gente chegou a conhecer a Tereza mesmo, atendendo ali. Era vendedora, né? Sim, É vendedora. maravilhosa. Tava falando, Loja de Floraí é pioneira aqui na cidade, né? E setembro, mês que vem ainda não, setembro, tô adiantando os meses já. Gente, já não tá passando rápido, vamos adiantar mais um pouco. Setembro eles vão fazer aniversário de 30 anos, é muito tempo no mercado. Se eu conseguir ficar 30 anos com esse podcast, Tá ótimo. Glória a Deus. nós estamos há um mês, já tá, uhul, imagina 30 anos. Prova o sucesso, né? Sim. Sucesso da empresa na E cidade. aí, ô Nani, faz uma chamadinha ali pra quem quiser se arrumar pro congresso, ir lá na Floraí, comprar um Gente, look. ó, compra o look, mas o uniforme vocês usam, tá? Os jovens não. Mas os demais irmãos, vai lá, ó, na Floraí, compra um look pra vocês e Uma chique. Ó, e tá camisa. frio, né? Tá frio, Tá vai precisar de frio. roupa de E frio. lá tem roupa de frio, pode ir lá. E umas promoções ótimas. Tá gravando, né, produção? Meu Deus, que medo! Gente, é vocês que ficam aí atrás, só assistindo depois que tá tudo pronto, mas passa os perrenguinhos aqui, tá? Com a produção. Faz parte. Aí meu marido, vou fazer o quê? Não tem como mandar embora? Não, tem que viver com ele pro resto da vida, né? Não tem nem como trocar de produção, é de graça. O Rogério dá risada, né, Rogério? Não tô podendo investir, não? Não, aí é só por amor mesmo. Aí ele trabalha. Tá certo. Ô, Nani, e vocês? Vocês se conheceram quando? Como? Que foi esse romance de vocês? Essa é uma longa história, né? Nós estamos aqui pra ouvir hoje. Porque eu, na realidade, eu estava para ir embora de Naviraí. Então já estava quase tudo certo. A minha mãe tinha passado por um problema de saúde e eu estava ajudando ela, que eu estava na casa dos meus pais. E aí eu peguei e falei que ia embora. Eu ia para Umuarama, tinha um amigo meu, pastor, que morava lá e chamou meu pai para lá e tal. E aí eu peguei e falei para ele, falei assim, vou ficar em Naviraí aqui, vou firmar na igreja aqui e tal, certinho. E para mim conseguir uma carta, né, de uma igreja boa. Então eu vou lá para Belém lá e chega lá, eu fico lá e aí depois minha mãe se melhorar, eu vou embora. E aí eu peguei e fui para lá. E Aí ele foi pra Belém. eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, A aí Nani já estava. a Nani já estava. E aí foi que, assim, a gente não se falava, eu participava do ensaio dos jovens, e certo dia ela mandou uma mensagem. Então foi você, Nani. Seu pai Pra sabia de perguntar. pastor. É que ele pulou muita coisa. Aí ele pulou, ele tá. Depois É. você complementa. Ô, Não. pastor, você sabia quem mandou a mensagem foi a Nani? Mas deixa eu explicar. Eu era regente dos jovens. Ela por isso, mandou, isso. E que ela era quando ele regente, foi amiga. apresentado na igreja, eu tava cuidando do computador, da mídia, aquele dia.
E quando falou assim, eu vou apresentar um jovem, era culto de terça-feira, ele levou a carta, eu nem olhei pra frente. Porque era como se todo mundo estivesse esperando alguém chegar na igreja pra casar comigo. Então, quando falou, vou apresentar um jovem, eu nem olhei, eu abaixei minha cabeça e fiquei. Eu falei, agora eu tô ferrada, porque agora tem um solteiro na igreja. Fiquei com isso na cabeça. Sabe quando parece que você já sabia? Sim. Então, eu fiquei nessa. E nisso, ele procurou o Giovanni, da Loja Nacional, pra fazer teologia. E o Giovanni era meu patrão. Aí já começou a zoeira na mesma hora. Então, era no serviço, os jovens começou também. Ele recebia a oportunidade pra dar uma palavra na igreja. Os jovens, tudo ficava assim pra mim. Eu saía do Todo culto. mundo falava, eu shippo esse casal. Eu saía do culto porque era insuportável. O povo... Aí eu comecei a ficar preocupada. E o Rogério gostava. Mas não falava nada, né? Não podia nem falar, né? Só que assim, a minha vergonha era tão grande que quando eu regia a mocidade, quando eu tô no ensaio, eu gosto de olhar um por um pra ver quem tá cantando. É costume. E quando ia chegar nele, eu pulava e olhava não olhava pro rosto dele. Eu nem olhava, olha que coisa. E aí eu falava, gente, vocês estão zoando tanto dele, eu vou levando, mas vai chegar uma hora, coitado, ele vai se sentir incomodado. Ou ele tá gostando, né? Você não sabia. E a gente tinha uma Vai, viagem. Não, mas você tá gostando, Rogério? Assim, eu nem sabia. Quando ela me falou, eu também, tipo assim, até eu fiquei meio surpreso, porque eu não sabia que ele estava zoando, porque ele zoava só ela, e tipo, como eu era novo na igreja, eles não tinha muita amizade pra eles brincar e tal. Então você não sabia. Aí zoava mais ela. Aí eu falei, gente, o menino... E ele não perdia culto. Eu falei, gente, esse menino vai parar de vir na igreja. Vocês estão demais. E aí, ele faltou num culto. E eu me preocupei. Aí eu mandei mensagem falando que o pessoal tava zoando demais, mas pra ele não levar tão a sério, que eu não tinha nada a ver com isso, mas pra ele não desanimar. E não tinha nada, ele faltou porque faltou, não era por causa disso. Entendeu? Só que Ô, ali Rogério, a gente... será que ela tava com medo de ser desanimada ou de você não ir mais ela perder você? Eu acho que era com medo de eu ir mais e ela perder. Autoestima é tudo, né? Mas foi. E eu mandei mensagem, porque a gente ia pra um congresso. E aí, nós fomos pro congresso, né? De jovens, eles dormiram no lugar, eu fui dormir na casa de uma amiga. E aí, foi ele que se preocupou. Tipo, onde essa menina foi dormir, que ela não ficou aqui. Que foi pra uma cidade onde meu pai já tinha sido pastor. Se preocupando com o outro. Então aí a gente começou a conversar. Só que nesse congresso, Deus usou um pastor pra falar comigo. E não falou de casamento, mas ele falou... que a partir daquele dia eu ia começar a descobrir coisas, porque Deus não tinha feito tudo o que ele queria na minha vida. Mas que eu achava que sim. E realmente, pra mim... Você tava satisfeito com o que tava acontecendo, é desse tava jeito bom. mesmo. Na época você tava morando com seus pais? Sim, morava com meus pais. E aí, pra mim, tava tudo bem, tava tudo certo. E aí, ele falava assim, mas eu ainda nem comecei. E não foi da boca do pastor, mas no meu coração eu falava assim, você vai ter que casar. Porque era uma coisa que eu não queria. Porque eu vim de um divórcio. Então eu tinha aquilo, não quero casar. Já tava com traumas, né? Não quero casar, vou ficar na minha, vou viver para meu filho, tenho um filho, o Guilherme, tá com 12 anos hoje. E eu falava, não vou casar, vou viver para ele, vou viajar, vou cuidar do meu filho. Não, então a minha ideia era essa. E aí quando o pastor falava, eu nem comecei, no meu coração vinha, você vai ter que casar e é com o Rogério. Meu Deus, obrigada, Deus. Foi bem assim. E era muito engraçado, porque eu sempre achei bonito o homem que chora. Porque o meu pai chora no culto e tal, né? Homem que chora é homem careca, né, amiga? E eu tava do lado... eu tava do lado... uma amiga e outra amiga. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu com o Rogério. Ele só chorava naquele congresso. E eu não tinha falado nada pra elas. Será que ele não ficou sabendo que você gostava de homem que chora? Ele é chorão. Menino, mas... Aí Eu a Jéssica falava assim, amiga, presta atenção, o Rogério chora. E eu, cala a boca. Bem assim mesmo. E aí foi indo, mas eu lutava contra aquilo, sabe? Por mais que a gente tava conversando, eu lutava, eu tinha uma dificuldade de vai dar certo, de confiar. Não, é pelo trauma que você já tinha passado. Acho que todo mundo, quando passa um trauma, eu quando fica com medo, com né? o Bruno também, ele sofreu, amigo do céu. Porque daí aquelas feridas que a gente tem, a gente acaba descontando no outro com medo de passar o que a gente já passou. É bem complicado. E aí a gente continuava conversando, mas aí eu tive um sonho. E
o meu pai, ele é muito importante Sim. pra mim, minha mãe, meu pai. E aí eu tive um sonho que eu tava no meio de muitos homens, assim, de terno, conversando. Tipo, fosse depois de culto, mas só Sim. tinha homem. E aí o meu pai se aproximou de mim e falou assim, ó, nem dá atenção, porque você vai namorar com o Rogério. Não Ih, falou já casar. Até o seu sogro Até- ajudou. E eu Oxi. levantei, brava. Um sonho, minha- mas agitou. A minha mãe tava estendendo roupa, assim, aí ela falou assim, o que foi que você tá com essa cara? Eu falei, eu tive um sonho e tal, e falei. E aí, até que eu aceitei o pedido de namoro. No Dia das Mães, primeiro, antes de me pedir namoro, ele mandou um buquê de flores me dando parabéns pela mãe que eu sou, então isso ganha a gente, né? Bom garoto, hein? E aí, depois, o Giovanni até zoou, né? Que escreveu lá um pedido de namoro, mas era brincadeira. Eu já sabia que era o Giovanni zoando. Mas essa é a nossa história. E até que eu aceitei, ele foi falar com meu pai. No dia que eu fui falar com meu pai, eu chorei. Eu queria, mas eu chorei, sabe? Aquele medo. Mas a gente teve um namoro muito saudável. Então, Namoraram quanto tempo? Adivinha? 6 meses. Mas esses são os melhores relacionamentos. Eu e o Bruno namorou 2, 3, né, amor? Gente, é os Foi melhores. assim. A gente... 6 Aquele meses. negócio de crente namorar 6 anos, 10 anos, minha filha, pelo amor de Deus, não dá. É muito tempo, né? Não dá. Eu acho que quando é pra ser, nos primeiros... Não, gente, não estamos julgando quem namora 3 anos, quem noiva, tudo certinho. Parabéns. Mas, se você... Eu acho que esses namoros que são curtos, eles costumam dar mais certo. Então, acho que tem relacionamentos que namoram um pouco tempo e dá super certo. E tem aqueles que namoram um longo tempo e casa, fica 2, 3 meses, 1 ano e não dá certo, né? Sim, eu acho que não é o tempo que determina, né? Sim. Na verdade. Eu acho que o que vale é você prestar atenção nos detalhes. Eu acho que esse é o principal. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para alguém, seria prestar atenção nos detalhes, que os detalhes são muito importantes. Sim. E os detalhes gritam, né? A gente sempre... Depois que você se decepciona com alguma coisa, se você olhar para trás, tinha detalhes te avisando, mas que você não deu devido valor ou atenção. Então, comigo com o Rogério foi muito rápido. A gente começou a namorar, planejava casar com 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas a gente começou a antecipar as coisas. Não, vamos casar. Deus vai encaminhando as coisas, na Sim, verdade. e aí a gente só ia casar no cartório, a nossa preocupação era a casa, aí saiu o financiamento da casa, pra mim, só no meu nome, eu sendo solteira, trabalhando na Loja Nacional, na época. E aí começou a aparecer as pessoas, não, vocês têm que fazer uma janta. Enfim, eu casei de noiva, eu ganhei vestido. Não, foi igual o nosso, né, amor? Foi bem Foi. desse jeito. Eu não queria gastar com o vestido da minha mãe. Falou, não, agora você já provou. Porque na época, como eu voltei, né, pra presença de Deus, e na Madureira, aí você tinha que andar, era de saia e tal. E eu não tinha essas roupas. Falei, mãe, em vez de eu gastar com vestido de noiva, eu vou comprar roupa pra mim, pra igreja. Daí ela, não, agora eu já te vi de vestido de noiva, agora eu vou querer. Mas Deus abençoa que as pessoas foram ofertando e foram dando tudo muito certo. O nosso também. Nossa, foi da mesma forma, assim, né? Porque eu emagreci bastante. Porque de agonia. Porque, assim, decidiram fazer a festa. Vamos fazer. Os padrinhos falaram assim, não, cada um ajuda com um pouco e nós vamos fazer. Aí a Nani já começou a comprar lembrancinha, comprar convite, as coisas. Eu falei, misericórdia, onde vai tirar dinheiro? Porque, assim, eu tava com pouco tempo que eu tava no serviço, né? Então, assim, eu ficava agoniado. Porque o homem, na realidade, nessa parte financeira, ele é mais agoniado com essas coisas. E aí foi que aconteceu o quê? De repente, nós estávamos fazendo festa para 200 pessoas. É Pra porque quem não também ia filha fazer. de pastor, né, minha filha? Aí ficou um monte de gente chateado. Ainda ficou? Fica. Ô, gente, desculpa ela, gente. gente. Se tivesse dinheiro, ia fazer pra 500, Com né? certeza, abria pra igreja inteira, mas eu não tenho. Ainda. Ainda. E aí ganhamos muita coisa. E chegou na hora de nós... Ficou um restante para nós pagar do restaurante. No dia. No dia. E nós estávamos confiantes no quê? Na ajuda da gravata também, né? Sim. E alguns outros padrinhos que ficaram de ajudar. E era um valor alto, né? Tipo, meio impossível tirar, nós não sabíamos o que fazer. E eu já tinha alugado o hotel, tudo. Mandado enfeitar o hotel. Não tinha dinheiro. A Lá fé. no Gold também, que é do pessoal da Floraí, né? Sim, verdade. Aí nós fomos... Aí eu aluguei tudo lá e eu falei, e agora é só Deus. E graças a Deus, nós conseguimos na gravata, conseguimos o dinheiro para nós pagar mais R$ 2.800 do restaurante
E consegui ainda pagar o hotel, ainda sobrou dinheiro, ganhamos o almoço do outro dia. E Não, o próprio Deus é dono lindo, do né? restaurante também contribuiu. Não, Deus Com é a lindo, caixinha. né? Deus usa todo mundo. Foi Pessoas maravilhoso. Assim, às vezes você confia que alguém vai te ajudar, mas aquela pessoa não ajuda. Deus provê outras pessoas para te abençoar. É E a incrível. decoradora, ela deixou eu pagar o restante só no meu 13º. E ela não me conhecia. Isso. E aí Deus proveu tudo no casamento de vocês. Deu tudo certo. Proveu tudo, graças a Deus. E assim, nós já tínhamos conseguido o financiamento da casa, só que como a casa que a gente pegou era refinanciamento, e tinha uma pessoa que era dona da casa, estava lá ainda, e assim, quando nós chegou, que nós já queríamos preparar antes do casamento tudo, já deixar tudo preparado. E quando nós chegamos e vimos a situação que nós encontramos a casa, foi bastante triste. Aí nós ficamos ainda quase uns 15 dias no seu pai, né? Uns 15 dias na casa do pastor, morando lá até terminar de nós conseguir ajeitar a casa. Mas graças a Deus, Deus abençoou bastante a gente, assim. Eu tava falando com o Bruno, eu falei, Bruno, eu vejo o Rogério, eu lembro muito do meu cunhado. Meu cunhado é pastor, o Rogério daqui uns dias também, pastor. E aí, assim, eu vejo o meu cunhado, assim, fala, amor, o Rogério e o Paulo se assemelham pela humildade, que você vê que é uma pessoa simples, um coração muito bom. E meu cunhado, cara, pensa num cara, assim, sabe? Que você olha e você vê Deus nas pessoas. Tem pessoas que você olha e você vê Deus. Sim. E eu nem sabia da sua história de vida, né? Que você vai compartilhar com a gente, sua história de vida. Porque eu acho muito importante que no momento que a gente está vivendo, o mundo está abraçando muito os jovens, né, Rogério? Sim, muito. E assim, as amizades, com quem a gente anda, com quem que a gente às vezes quer conviver, com os amigos que a gente quer conviver, sempre nos leva para lugares que às vezes nós vamos e depois se arrependemos. Eu mesmo, se eu falar assim, tive bastante influência de alguns amigos, tive, assim, mas um pouco eu fui, assim, pela minha própria vontade de entrar no mundo que eu entrei, no mundo das drogas, do álcool. Então, assim, eu falo assim, eu fui por vontade própria, por curiosidade. Então, despertou uma curiosidade em mim, e assim, porque a minha vida, assim, graças a Deus, meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada dentro de casa. Sempre tive de tudo. E os meus pais me ensinaram sobre drogas, que não podia e tal, sempre aconselhou nós sobre isso. Mas eu, na minha curiosidade, entrei e acabei me afundando. Passei igual eu falei, por causa de recuperação, fui até internado numa clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, para mim não poder ser preso, na realidade, quando eu fui. E quando eu cheguei no hospital, encontraram vestígios de droga no meu nariz, e aí foi quando a minha família toda soube. E muitos ainda pegaram e me jogaram de lado. E assim, a falta de amor, às vezes, que eu sentia dos meus pais, quando eu cheguei nesse ponto, eu vi o amor que eles tinham por mim. Os meus pais me abraçaram, eles saíram de Naviraí para ir lá em São Paulo, rodar quase 900 quilômetros para ir lá me ver dentro de uma clínica psiquiátrica. Porque o que eu fiz lá, para mim não ia ser preso, como eu já fazia um tratamento psiquiátrico, aí eles me levaram para esse hospital. E meus pais foram lá, viram eu dopado, para eles foi bastante triste. No final de tudo, eu morava com uma pessoa lá, era juntado. Aí, por causa de tudo isso, eu acabei separando. Voltei embora para Naviraí. Com 3 meses que eu estava aqui, aí eu fui para uma casa de recuperação. E na casa de recuperação... Quantos anos você tinha nessa época, Rogério? Eu estava com uns 32 anos. Eu vivi quase 14 anos no álcool e na droga. E aí eu cheguei na casa de recuperação, era evangélica. E eu falava para meus pais que eu não queria ser evangélico. E Deus com propósito, mais uma vez. Quando colocou eu lá, levaram eu para ficar só um dia, para me conhecer. E aí quando foi no outro dia, meus pais chegou com as minhas coisas lá para mim ficar já internado. Aí eles pegaram e falaram que eu ia ficar. Eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou sair daqui pior que eu tava. Vocês nem pensem em deixar eu aqui. Nisso a minha mãe e minha tia começou a chorar, minha tia já era evangélica. E aí eles começaram a chorar e pediram, por favor, para mim ficar. Eu falei, eu vou ficar, mas crente eu não vou ser. E eu fiquei num lugar assim que, tipo, eu ouvia a palavra, mas entrava no ouvido e saía no outro.
E aí uma vez eu fiz o encontro com Deus da presbiteriana. Aí lá eu conheci Jesus de verdade. Porque assim, as palavras que eu ouvi, tudo aquilo que eu ouvia que estava na Bíblia, que falava quem eu era, eu vi na própria Bíblia quem eu era. E ali eu cheguei e reconheci os meus erros, reconheci os meus pecados. E quando eu voltei para a casa de recuperação, sempre chegam internos novos e eles às vezes levam uma droga, alguma coisa. Lá dentro nós chegamos até fazer de álcool, esses álcool normal de casa. Sim. Nós fazer pinga para beber. E aí sempre eles chegam com alguma droga. E quando eles chegaram com isso, depois que eu fiz o encontro, um colega meu de lá até falou assim, aí Rogério, vamos aí. Aí eu peguei até fui, usei, mas na mesma hora que eu usei, eu falei, isso aqui não é mais para mim. Eu já tinha recebido assim já uma limpeza, né? Que Deus, foi a última vez, né? Quando Deus pega, ele realmente ele restaura a pessoa, né? E aí eu fiquei 3 meses e meio lá. E eu, assim, fiquei 3 meses e meio, resolvi sair. E daí eu cheguei em casa, meu pai bebe. Eles são católicos. E o meu pai tirou todas as bebidas de dentro de casa, com medo de eu voltar a beber. E aí eu peguei, pra mim, já não tinha mais vontade. Aí as pessoas... Tinha um irmão, hoje ele já faleceu, o irmão Paulão. Ele sempre me buscava em casa, levava eu para a igreja, para a célula da presbiteriana. O Elias também sempre me buscava. E eu comecei aí. E uma certa vez o Paulão chegou em mim e falou assim, Rogério, você acha que já não deu a hora de você reconhecer Jesus como seu Salvador? Eu falei para ele assim, irmão, eu acho que isso é bem pessoal. E eu não senti ainda. Não é a hora. Ele falou assim, Rogério, não tem hora. A hora é agora. Aí eu falei assim pra ele assim, a hora que eu sentir no coração eu vou. Em um certo culto eu tava na presbiteriana, eu só lembro que o pastor tava pregando sobre Apocalipse. E nessa hora eu peguei e pedi pela minha mãe. Falei assim, que se ele curasse minha mãe, eu ia aceitar Jesus. Só que na mesma hora eu falei para Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. E eu vou aceitar hoje o Senhor. E depois daquele dia minha vida mudou. Glória a Deus por isso, né? E aí daí para frente eu participava de festas dos meus parentes onde tinha bebida. Meu pai às vezes ficava meio esperto assim, mas graças a Deus nunca mais senti vontade. Aí voltei para casa de recuperação, mas daí para ajudar. Comecei a ajudar na casa de recuperação. Comecei a falar a palavra de Deus para quem estava lá. Para quem não queria ser evangélico, você estava pregando já. Passei por momentos bastante difíceis lá, porque assim, quando você está como interno é uma coisa, e quando você vai para trabalhar, para lidar com eles, é bem complicado. Então eu tinha muita perseguição, assim, via muita coisa. Então, assim, era bastante complicado. Aí desisti, saí, depois voltei, eles me davam oferta. E depois aí eu saí de vez, fui trabalhar e voltei para a cidade. E aí, sempre caminhando com Jesus. Comecei, saí da presbiteriana, fui para a missão. Da missão, eu ajuntei mais um amigo meu, nós começamos a pregar na rua, falar do amor de Deus na rua, evangelizar o pessoal na praça, evangelizar nos bairros, entregar panfleto, orar pelas pessoas. Às vezes nós dava alimento. Então, assim, eu gostava muito. Que eu falo pra Nani assim que eu amo a rua. Hoje... Mas é o que a gente estava falando, que Deus permite a gente passar certas coisas que a gente é mais sensível àquilo, né? Pelo fato que você já passou. Então, você sabe o desprezo que aquelas pessoas passam, quantas pessoas passam ali e não olham, né? Quando eu casei com o Bruno, não é que esfriou isso em mim, mas eu acho que quando a gente se converte, o primeiro amor, você faz coisas que você nem imaginava que você poderia fazer. E aí eu levava morador de rua pra casa da minha sogra, na época eu morava com a minha sogra, pra comer, pra tomar banho. Minha sogra queria morrer, coitada, mas ela sempre viu isso em mim. Então não era uma coisa que as pessoas falavam, você tem que se controlar. Não é, é algo lá de dentro mesmo. Né? E aí... eu fazia isso com o Bruno, a gente ia evangelizar na rua, orar, e o Bruno falava que eu olhava com o olho aberto, todo fechado, com medo de levarem o carro, aquele monte de gente, morador de rua ali. Eu falava, Bruno, mas é isso. E graças a Deus, ele sempre respeitou muito isso em mim. Outra vez que marcou muito, a gente
indo pra casa de moto e eu vi ele tava bêbado ali, caído na rua. E eu falei, Bruno, vamos parar? O Bruno falou, não, amor, vamos pra casa, como assim? Quando chegou em casa, ele desceu da moto, eu subi na moto e voltei. E eu falei, Bruno, se a gente não foi chamado pra isso, a gente foi chamado pra quê? Pra quê? Quando eu cheguei lá e fui falar com aquele homem embriagado, ele falou, você é um anjo, porque ninguém fala comigo. Então, isso é muito forte. É muito forte. As pessoas realmente precisam. E talvez elas estão naquela situação por, às vezes, uma separação, uma decepção, a vida financeira. É uma história. Todos eles têm uma longa história. Todo mundo tem uma história. Sim, nós já, evangelizando na rua, nós já encontramos pastores, Sim. presbíteros, diácono, filho de pastor. Nessa vez que nós encontramos esse pessoal assim, eles estavam num grupo de uns 12. Alguns já tinham acabado de sair do presídio. Então, assim, você vai para falar e eles vêm te contar as coisas que às vezes você fala, como pode? Às vezes a gente acha que passou por tanta coisa, mas você vê pessoas que passaram cada coisa piores do que a gente passou. Piores. E assim, e você vê assim que quando você vai falar, eles choram, eles pedem para orar, eles pedem para a gente poder ajudar eles a voltar para casa. Sim. E às vezes fala que os pais não querem mais, que não aceitam. Isso que dói muito, né? A família, chegar ao ponto da família não querer mais ajudar. Eu tenho um ex-cunhado meu que ele é usuário de droga. Ele teve 4 filhos com minha irmã. E assim, a gente fez de tudo que podia por ele, né? Assim, na nossa visão humana, né? Porque para Deus nada é impossível. Eu, sim, toda vez que eu lembro dele, eu peço muito para Deus transformar a vida dele, porque querendo ou não é pai dos meus sobrinhos. Meu sobrinho hoje está nos Estados Unidos, mas eles veem o pai na situação que ele vive aqui, eles ficam muito tristes. Mas chegam num ponto que ele já está doente. Assim, os médicos falam que a cabeça dele já deu outros problemas nele. E é consequência da droga, do consumo, né, da droga. E a gente tem isso na família. É muito triste. É uma realidade muito triste. Você tentar ajudar a pessoa. Às vezes a gente comprava roupa boa para minha irmã, vestia ele, tudo, ele saía, ele voltava de vestido para casa. Ele vendia toda a roupa. Nessa situação, a família já tá sofrendo, né? Sim. Então, a pessoa tá sofrendo, a família também. E aí, chega uma hora que a família fala, ó, ele não quer. Então, a gente precisa tirar essa carga. Sim. E aí, quando a família decide que não vai mais apoiar, ele se sente sozinho de verdade. Então, se antes ele falava assim, não quero ou não consigo mudar de vida, mas tem alguém para me dar o suporte. Que quando a família desiste, aí já fica mais complicado. Mas a gente tem que entender os dois lados. Porque a família também se sobrecarrega muito. Acarreta problemas dentro de casa. Nem no caso da minha irmã lutou muitos anos com ele. E daí hoje ela tá em outro relacionamento, morando lá. Mas mesmo assim, meus sobrinhos estavam mandando ajuda. Internaram ele aqui, meus sobrinhos estavam custeando, mas ele fugiu da clínica. Nossa. Então daí meu sobrinho falou, o que a gente vai fazer mais? Não tem o que a gente fazer mais. Então, assim, é uma situação bem complicada, porque depende da vontade da pessoa querer. Sim. Por mais que você fala que a sua mãe, a sua tia chorou, essa vontade partiu de você. Falou, não, eu vou ficar aqui, por mais que eu não vou ser evangélico, mas eu vou ficar. Então, assim, foi algo que você se permitiu viver. Você estava com depressão na época, né? Tava. Antes de eu ir pra casa, eu fiquei 5 dias deitado na cama, sem comer, sem nada, só pedindo pra morrer. Eu falava, minha vida não tem mais sentido. Então eu falava pro meu pai, pra minha mãe, se vocês quiserem me internar, me colocar em hospital psiquiátrico de novo, fica à vontade, mas não quero mais viver, pra mim não importa mais. E aí foi onde que apareceu essa casa, mas mas eu não queria de maneira... Na mesma hora que eu falava que eu queria, mas por ser evangélico, assim, aí eu falava, não. Mas isso já, no mundo espiritual, já não era você, Rogério, mais, né? Na verdade, se o inimigo, ele sabe dos propósitos que Deus tem na nossa vida. Ele sente o cheiro. Sim. Porque, imagina, na mente do inimigo ali, né? Pensamento do inimigo. Esse homem se converte. Quem não vai ser esse homem na presença de Deus que, de fato, hoje você é, né? Que o pastor hoje fala de você, assim, com carinho, né? A gente vê ali que você ajuda na igreja. Hoje você trabalha, mas sempre você fez isso por amor. Né? E hoje você é reconhecido por algo que você fez porque realmente você gosta. Então, o inimigo perder é para ele, filho, não é fácil, não, né? Não. Tanto é que, assim, depois que eu me converti tudo, eu arrumei um trabalho e eu ficava mais sozinho, né? Então, eu tinha uma Bíblia lá e sempre lendo. E teve um dia que eu tava bem, assim,
bem perturbado, assim, de coisa na mente, assim. E naquele dia eu peguei, sabe quando vem um cheiro, assim, parecido da cocaína? Veio assim, ó. E aí eu coisei assim, salivei, e eu falei, misericórdia, Deus, o que é isso? E aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, me ajuda, me dá força. Me dá. Porque assim, quando eu entrei na cocaína, pra mim foi que nem assim, você se apaixona por uma mulher? Eu me apaixonei pela droga. E aí ela pra mim assim, eu falava, pra ex-mulher que eu tinha, eu falava, se você quiser você vai ter que ir assim. Eu chegar a usar a droga na frente dela e tudo. E aí foi uma coisa que eu gostava de beber e disso. Pra mim, eu queria ir conhecer o mundo. Sempre quis conhecer o mundo, curtir cidade grande, festa, tudo. E nesse dia que eu senti, já depois que eu me converti, eu falei para Deus, será que eu tô tão fraca assim? E aí o Espírito Santo veio e falou assim, que nem o apóstolo Paulo disse, quando você tá fraca, aí que você tá forte. Mas daí eu fui para a igreja assim, me arrastando do mesmo jeito e fui. E chegando lá tinha um negócio dos jovens, aí chegou uma irmã por detrás de mim, a irmã Silmara, eu lembro até hoje, que aí Deus usou ela para falar que Deus estava repreendendo aquele cheiro. Deus estava tirando isso de mim, que eu não pertencia mais para o mundo. E para mim aquilo eu ouvi que lá eu falei, glória a Deus, porque Deus está aqui comigo, Deus está me ouvindo. Porque quem mais poderia ter falado para ela, né? Sabia, impactante, né? Demais quando Deus fala no seu íntimo ali. É porque assim, para muitos, na casa de recuperação mesmo chama a gente de adictos. Então assim, para muitos é que nem uma diabetes, não tem cura. Mas eu creio no Deus que cura. Sim, glória eu creio no Deus que restaura. Então, o dia que eu ouvi uma pessoa falar isso para mim, que o adicto essa doença dele é que nem uma diabetes que não tem cura, eu falei, eu não acredito, porque eu sei que Deus cura, eu sei que Deus liberta a gente. Eu sou um exemplo disso, né? Com certeza. Então, assim, é muitas coisas assim que a gente passa. É claro que cada dia é um leão que a gente tem que matar. Cada dia é uma batalha. E fora que eu imagino, Rogério, que quando aconteceu isso com você, de sua conversão ali e tal, libertação, teve muitas pessoas que falaram, não, isso aí é fogo de palha, daqui 2, 3 meses ele vai cair, ele não vai aguentar. Não, chegou um colega meu e falou assim pra mim, vamos ver até quando que você vai ficar nessa. Eu falei, rapaz, Deus conhece meu coração. Eu não sei se essas pessoas atrapalham, se elas ajudam, né? Porque quando fala isso, você fala, não, agora eu vou provar pra eles que realmente Deus me mudou, Deus me transformou. Não, vixe. Aí teve até uma vez que eu tava meio que parando, assim, um pouco na presbiteriana, e aí eu comecei a andar com meu primo, sair com meu primo, e o meu primo bebe tudo e tal. E aí, tipo assim, a minha mãe até tinha achado que eu tinha voltado a beber. Aí tava meio com medo de eu voltar a beber e meu primo me acompanhando. Não, Roger, hoje com você eu só vou tomar Coca-Cola, vamos comer um lanche e tal. E aí foi que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, Deus conhece meu coração. Deus sabe do que Ele fez em mim e do que eu quero hoje pra minha vida. Então a senhora pode ficar em paz, a senhora pode ficar tranquila. Porque, assim, a vida que eu levava pro meu pai e pra minha mãe, eles sempre ficaram com medo de eu voltar, porque eles estavam vendo a mudança. Porque eles sofreram muito também, né? Sofreram demais, que eu já falei pro meu pai, que eu já falei pra minha mãe. Quando eu me converti, eu tive a oportunidade de pedir perdão de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz. Então, assim, porque a gente contar nessa vida, você não pensa em nada. Não. Só em você e no que você quer. Então, assim, foi um divisor de água na minha vida entre meu pai, minha mãe, tudo isso. Porque pra mim, eu tinha na minha mente que os meus pais não me amavam. Então eu criei isso em mim. Mas eu fui reconhecer isso quando meu pai saiu daqui. Eu estava dentro da casa de recuperação e fui lembrando de tudo. Que meus pais saíram daqui para ir lá em São Paulo, para me ver. Os meus pais, quase todo final de semana, estavam dentro de uma casa de recuperação para me ver. Então, assim, tudo que eu precisava, eles mandavam para mim. Então eu fui reconhecendo. E eu falava bastante com Deus isso. Eu cheguei a falar com Deus na casa de recuperação. Falar assim, Senhor, por que eu precisei passar por isso e chegar até aqui num lugar desse? Porque eu sempre tive de tudo. Meus pais nunca deixou faltar nada. Sempre trabalhei. Sempre tive do bom e do melhor. Final de semana era lanche, era pizza, era tudo. E eu chegar aqui num lugar desse, ao ponto de às vezes você, por exemplo, às vezes vão lá, pega verduras do mercado, aí você tem que escolher as que tá boa, as que não tá.
para você poder, tipo assim, o que bem dizer quase já vai descartar. Então, assim, é bastante triste. E eu questionava Deus, eu falava Deus, mas depois que eu fui entender o propósito. E uma coisa que eu falo muito com a Ana em casa, que às vezes a gente tá tão cheio, tipo assim, de amor, que a gente nem reconhece que tá ganhando aquilo. Nem reconhece que o pai tá falando que ama. E às vezes ela questiona, ai mãe, eu acho que vocês não me amam. Falando, Abel, você tá tão cheia que já não faz sentido pra você. Então é mais fácil ver os outros. Porque eu falo, te amo 3, 4 vezes no dia, mas você tá tão acostumada com isso que não faz diferença pra você. Agora, se eu não falasse, e o dia que eu falasse, você ia falar, nossa, minha mãe falou, eu te amo. Então, isso aconteceu com você também, né? Sim. Que a gente tá tão cheio, minha família quer me proteger, isso pra mim é chato, meus amigos é mais legais. Viu, jovem? Seus amigos, muitas vezes, não vai te visitar lá no lodo, né? Quem vai ser a família. E muitas vezes, ainda mais quando é na penitenciária, passa por muita humilhação a família para ir poder visitar. Coisa que um amigo jamais faria. E no caso dos seus pais, quem te abraçou foi eles. O tanto Foi de amigos eles. que você tinha. Nessa hora não apareceu um assim pra falar, você precisa de ajuda, nada. Só tinha na hora da bebida, na hora da droga, tinha bastante, mas na hora que precisava, sempre sumiram tudo. E como que é Deus hoje, líder de jovem? Não, e a transformação é tão grande que às vezes ele me conta as coisas, como que foi e tal, os problemas que a droga trazia, as coisas que ele dizia, e não condiz com a pessoa que eu convivo hoje, entendeu? Não condiz com quem eu conheço, que parece até Parece mentira. que é outra pessoa, você fala, não posso imaginar você fazendo isso. Para. Sempre assim, sabe? Festas, as drogas, às vezes eu não conheço esse universo, né? Não conheci, graças a Deus. Então eu não tenho muita noção. E quando ele me conta, eu falo, meu Deus, como que Deus transformou mesmo a água, né, pro vinho, porque a mudança é muito grande. E você vê que realmente você mudou quando as pessoas de dentro de casa começam a falar, realmente você mudou, realmente você não é aquela pessoa. Quando as pessoas começam a ver isso em você, é muito lindo, né? Então, o testemunho dele, eu falo que ele às vezes não gosta muito de contar, né? Não. Eu não sou muito fã, não. Mas eu falo que é necessário. Sim. É porque ele não se orgulha do passado. Mas a gente tem que se orgulhar do que Deus fez. Mas entendeu? eu vejo que você não conta com orgulho do que você viveu, do que você passou. Você Não. conta para pessoas não passarem por isso. É o que eu sempre digo pros jovens, né? Porque, tipo assim, eu quando eu vivia no mundo, eu falava assim, eu quero ter um filho igual eu. Vai conhecer de tudo. E assim, hoje a minha maior dor é de lembrar que eu já falei isso. Porque você vê hoje jovens perdidos e você fala assim, pô, jamais eu quero isso pro meu filho. Jamais eu quero que ele passe por isso. A gente vê tantos jovens hoje sem a família ajudar, sem a família apoiar. E eu falava assim, eu achava que a minha não me apoiava e sempre me apoiava. Então, assim, é algo que me dói muito. Então, hoje eu oro para Deus e falo assim, que eu quero o meu filho na presença de Deus, sempre caminhando com Deus, ensinar o correto para ele, dentro da palavra de Deus. Mas é algo assim que, quando eu paro e penso nisso, quando eu estou orando e penso nessa parte, eu lembro. Então, tipo assim, eu me arrependo tanto. Porque... E dói, né? Dói muito. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho nessa vida. Às vezes, por aquilo que a gente está vivendo, a gente quer que os pais aceitem a gente do jeito que a gente é. E o pai e a mãe não tá fazendo aquilo por mal. Às vezes é para o bem do filho, Sim. só que o filho não reconhece. Não reconhece. Por causa da forma que ele está vivendo, ele acha que a forma que ele escolheu viver é a correta. E os pais são errados. E não é. Porque hoje eu vejo assim, os pais sempre querem o bem. Eu falo assim, às vezes eu falo pra Nani, eu poderia ter apanhado mais. Meus pais poderiam ter me castigado mais. Porque, assim, eu vejo o quanto eu errei com eles. E eles sempre, por mais que chegou a errar, mas tentando acertar. Então, assim, é algo bastante marcante na minha vida, assim.
Eu falo com as meninas aqui em casa que eu falo, vocês têm que ter paciência com a mãe e com o pai, porque a gente tá aprendendo a ser pai e ser mãe com vocês, né? Então, muitas vezes a gente vai errar. Eu vejo que eu errei muito com a Ana. Eu fui mãe aos 15 anos. Muito cedo, né? Muito cedo. Graças a Deus, a Anabel é uma bênção na minha vida, um presente de Deus, né? Foi assim, através dela que Deus transformou minha vida, porque eu também já fumei a maconha, já andei com amigos que, né, não queriam nada com Deus. Eu dei muito trabalho para minha mãe, para minha família, assim. Então, quando eu tive a Ana, eu vi que realmente eu precisava mudar de vida. Não que eu voltei para a igreja, mas algumas coisas já começou a mudar dentro de mim, pelo fato que eu via que ela dependia de mim. Então, eu falo assim, que Deus me mandou ela realmente para isso. E minha mãe sempre em cima de mim, cuidando, mas para mim, é isso que eu falo, a gente tá tão cheio que fala, isso aqui não faz sentido, não é bom ficar aqui, não vejo a hora de fazer 18 anos. Minha mãe vai ver isso aqui, mãe. Desculpa. Veja a hora de fazer 18 anos e sair de casa. Eu não aguento essa casa. Quantas vezes minha mãe ouviu isso? E trabalhando de madrugada, trabalhando de noite pra dar o melhor pra gente. E pra mim, não fazia sentido tá ali. Eu queria era sair, eu queria era beber com meus amigos, queria festar. Aproveitar a vida. Aproveitar. E hoje, que nem você falou, dói muito você saber que você falou aquilo. Quando você lembra, dói. Uma coisa que me marcou muito, que eu falo pra Anabel do céu, como que me marcou aquilo? Era Páscoa. Minha mãe comprou ovo de Páscoa com muito sacrifício para meus irmãos mais novos, que a gente morava, e somos em 7, mas moravam 3 com ela. E ela comprou uma caixa de bombom para mim. O que eu fiz? Eu catei a caixa de bombom e fui comer com as amigas. Quando ela chegou em casa, ela falou, filha, você não guardou um bombom pra mãe? Nossa, cara. Hoje, assim, me dói. Eu já fiz muita coisa pra minha mãe e faço, mas parece que aquilo ali ficou marcado. Parece que nunca vou conseguir, nossa, preencher aquilo ali. E é uma coisa tão simples, mas me doeu tanto. E me dói até hoje. Falando, Anabel, se eu pudesse, ia comprar uma carreta de chocolate e mandar pra sua avó. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito, até demais, né, de boa com a minha mãe. Sou muito parceira dela. Mas eu precisei viver isso também. Ter uma filha pra saber dar valor, saber o que minha mãe passou, processo que ela passou pra mim, hoje valorizar ela. Então, assim, é muito doloroso. A Nani não passou por isso, mas o pastor contou de umas escolhas erradas que você fez também, né? De querer ter um namoradinho, o pastor em cima, não, filha, não, filha. Meu pai nunca deixou a gente namorar com menos de 15 anos. Sim. Então, com 15 anos que era. Então, antes disso, nem podia tocar nesse assunto Sim. em casa. Mas eu confesso que eu namorei bastante. Porque ser filha de pastor, você conversa com a pessoa, já tá todo mundo vendo, já sai a conversa. Então, pede pro meu pai. Então, eu não posso reclamar, assim, que eu não... quem é da igreja? Não, eu tive várias oportunidades. O meu pai, ele me instruía e me dava liberdade. Se eu errar, a culpa é minha. Sim. Ele me instruiu muito bem. Mas a gente, quando é mais novo, parece que a gente fica cego, né? É um tipo de cegueira. Porque hoje, se a gente olha pra trás, com a cabeça que a gente tem hoje, fala, nossa, que idiota que eu era. Mas é o que a gente acaba passando. E é por isso que eu falo que hoje a gente não cuida dos jovens, porque nós tivemos uma história perfeita. Mas para que a gente possa ensinar onde não ir, por experiência própria, né? Por onde vocês devem andar. Não é porque eu sou melhor do que vocês, não, é porque eu não quero que vocês cometam os erros que eu cometi. Que nem eu falei no início aqui sobre o divórcio, uma vez eu falei pra eles, se eu ver um dos meus jovens se casando e divorciando, eu vou sentir que eu falhei na missão. Porque eu passei, eu não quero que eles passem, entende? Sim. Porque isso dói, um divórcio dói. É uma ferida. Sim, e ainda mais com filhos, né? Exatamente. Dói muito. Então, são coisas que eu falo, que eu não quero que eles passem, né? Então, eu tento me aproximar ao máximo, sempre que tem uma oportunidade de falar sobre relacionamento. Porque eu falo que depois de aceitar Jesus, a segunda escolha é com quem que você vai se relacionar. Porque é pra sempre. É pra ser. E quando não é, dói. Sim. Né? Nani, esse curso que você fez, é por conta disso? Você se enxergou essa necessidade de trabalhar com jovens? Sempre gostou ou não? Não foi? Não foi vinculado aos jovens. Sim. Tanto que a gente não sabia que ia ser líder de jovens. Já foi um propósito mesmo. Foi. Em fevereiro do ano passado, né? Foi em fevereiro do ano passado. Eu falei pra ele que eu tava com vontade. Tava seguindo uma pastora, Ângela Cirino. E durante a pandemia, ela não conseguia atender. Os consultórios tudo fechado, e ela começou a fazer lives. E nisso ela aumentou muito a demanda de gente procurando atendimento online. Sim. E ela desenvolveu o curso.
Ela falou, não, então em vez de eu conseguir atender todo mundo, eu vou montar um instituto. E aí ela montou o curso, tudo certinho. E eu entrei na turma 6. É o curso de? Psicanálise. Então, psicanálise clínica e é com bases cristãs. Então, por isso que é um curso diferenciado. E foi maravilhoso, assim... Eu ficava estudando e ficava maravilhada. Eu quero falar sobre o assunto, eu fiquei meio chata, assim. Eu amo falar sobre então, isso. Coitado do Bruno, chega aqui em casa e fica falando sobre coisa de direito com ele, ele fica fingindo que entende tudo. O Rogério tem hora que o assunto é interessante. Aí ele para pra me ouvir. Tem hora, e mas com tem o hora tempo que eles ele... falam assim, o que essas mulheres estão falando, né? Vamos balançar a cabeça e fingir que tá aceitando. Tá. Só que aí chegou Não, um beleza. tempo que ele começou a perceber, né, amor? Que as coisas faziam muito sentido, assim. E eu acho que um dia, nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Eu acho que um dia muito importante pra mim foi quando eu fiz uma aula e eles passaram um teste, um tipo de teste, uma reprogramação mental pra você fazer. Com 2 pessoas. E tipo, eu tava sozinha em casa, ele tava no quarto, porque eu estava estudando, o Guilherme no outro quarto. E eu cheguei e falei, vou fazer com meu filho. E eu fiz com o Guilherme foi super espontâneo, me falou coisas que eu gostei muito sobre ele e tal. E aí eu cheguei no quarto e ele sempre meio ressabiado com negócio de psicologia, esses negócios assim, ele não dava muito crédito, Na não. verdade, você que tinha que fazer pra entender a mente da mulher, amigo. É porque não na não época- ela fazer. Na época que ele tava com os problemas com droga e depressão, ele passou por psicólogos e não deu muito certo, né, amor? Na realidade, eu passava pelo psiquiatra e a minha tia falava assim, não, mas você também tem que passar pelo psicólogo. Eu falei, quero nada, eu vou contar da minha vida pra que ele não vai resolver nada. Ele vai E só me dar... Todo mundo tem esse preconceito, assim, né? ele vai querer se intrometer onde que ele não é chamado. E ainda vou pagar por isso. Sim, é. Então, o que acontece? Eu saí e falei, vou fazer com o Rogério. Aí eu cheguei toda assim, sem graça, sabe? Amor, eu tenho que fazer um teste com a pessoa, assim... Você não precisa... Quem é a pessoa? Vamos atrás? Eu falei, não precisa nem levantar. E você não precisa me falar nada. Você vai só ouvindo e pode fechar os olhos e fala que sim, que não. Pode só balançar a cabeça e tá tudo bem. Nem precisa levantar, pode ficar aí deitado. E foi. Menina, eu comecei a falar, até hoje eu não sei o que passou na cabeça dele durante que eu falei, porque eu respeito muito isso, né? O que a pessoa tem que falar. E eu falo que eu não sou a pessoa ideal pra atender ele. Não pode ser da família, você sabe, né? Então eu não perguntei. Mas foi tão positivo pra mim, porque esse homem começou a chorar de tremer a cama. Aí eu falei, gente, esse negócio é sério? Se eu fiz meu marido chorar e não foi Não. de raiva, vai dar certo com outra pessoa. Então foi muito interessante, sabe? Porque nessa reprogramação de mente a gente pensa em coisas tristes, mas também em dias felizes. E eu tanto vi ele chorar como vi ele sorrir. Entendeu? Então pra mim foi muito marcante. Eu acho que nesse dia eu falei assim, não, eu sou apaixonada nisso aqui. Sabe? E aí eu brincava, falava assim, eu tô ficando meio trouxa. Porque por mais ruim que a pessoa seja, hoje... Eu Você sempre consegue fui. ver o lado bom. Eu sempre fui assim, Mas sabe? ele sempre viu só o lado, bom. Então, meu pai também Agora deve... ela Às vezes- pode usar de desculpa. Meu Às pai- vezes eu meu que pai mostro o fala. lado ruim. É, eu sou mais assim. A pessoa tá fazendo algo muito errado, mas... Ai, mas... Sabe? Seu pai falou exatamente isso pra É. gente no off. No off. Eu sou essa pessoa. Então, eu sempre tento olhar o lado bom das pessoas, das coisas e tal. E com a profissão ficou pior. Entendeu? Porque aí eu vejo uma pessoa, às vezes, tá fazendo algo que não agrada, que é feio, ou que é ridículo, ou alguém maltratando alguém. E eu falo, tem uma história por trás. A pessoa tá assim porque ela tá ferida. E quem fere é porque tá ferido. É As o que a pessoas... gente tava conversando ali antes de começar, né? As pessoas feridas sangram em cima das outras. E aí eu quero ouvir a história do outro, entendeu? Então, se eu vou numa história que alguém tá sofrendo, que alguém fez alguém sofrer, eu já quero entender a outra pessoa também. Porque ninguém é mal porque quer. É uma defesa. Só que Sim. essa pessoa também tá sofrendo.
Porque a casca não curou a ferida. Então, é tudo muito assim. Então, a psicanálise, ela estuda você desde a infância e vai no subconsciente. Coisas que talvez você nem sabe que você viveu, que você não lembra ou que você acha que é insignificante, mas que forjou a sua vida. Eu tenho até uma conhecida, que eu não vou citar nome, né? Que ela fala assim que quando ela casou, ela sempre teve problema no relacionamento dela, mas ela não entendia o motivo. Até que ela foi no encontro com Deus. E chegou lá, Deus trouxe à memória dela o tio abusando dela na infância. Uma coisa que ela não lembrava. E depois daquilo ela foi liberta. Então, realmente, tem coisas que ficam no seu subconsciente ali que você não lembra, mas tá ali, existe. E você não lembra porque é algo tão ruim que você mesmo bloqueou. Sim. Você bloqueia para não lembrar. Então, quando você passa por que nem o encontro com Deus, que é uma realidade muito forte, esse desbloqueio acontece. E traz à realidade o que precisa ser curado. Então, pessoal, você que não teve um encontro com Deus, por favor. Primeiro você vai no congresso final de semana. Sim, por favor. Com certeza. Que já é muito... Gente, como que é forte os congressos, né? É. A gente sai dali com vontade de mudar de vida, falando, não, Deus, nunca mais vou errar na vida, Senhor, a última vez. É literalmente um investimento espiritual. Que a gente não tem retorno financeiro nenhum. Não. Muito pelo contrário, né? É um evento que sai bem caro, mas o retorno é todo espiritual, né? E é o que a gente busca, na verdade. Exatamente. Né, Nani? Quem tá na frente da obra não busca retorno financeiro. Seu pai não tá ali porque ele busca algo financeiramente. Ele tá porque ele tem amor às almas. Realmente, você vê isso no pastor, né? Foi o que eu te falei, que depois da conversa que eu tive com ele, eu fui em uma empresa aí, e a pessoa veio falar, Fernanda, de que igreja você é? Porque eu amei o seu pastor. Tipo assim, eu vi verdade nele. Isso é muito lindo. Eu tenho muito orgulho de ser filha dele, porque ele vê mais o lado ruim das coisas também, ele tem uma visão. Mas eu sou muito parecida com ele, assim, de olhar com amor, de ter mais paciência, de vamos lá nisso. Então, eu sou fruto dele, mas ele é o rei, sabe? Assim, quando a gente acha assim, ai, pai, pelo amor de Deus, fulano tá judiando, tá fazendo uma coisa que não é... Ele fala assim, é coração de pastor, vocês não vão entender. Ele falou isso mesmo. Então, ele fala, isso é dele mesmo. E aí, a gente tem que recuar, entendeu? Já aconteceu situações dele falar assim, ó, se vocês não estão felizes, tudo bem, a gente muda de cidade, eu procuro outra coisa pra fazer, mas eu estou feliz. E pra nós, ele é o que mais sofre. Entende? Sim. Aí você vê que é o propósito dele, nasceu... Ele fala uma frase, não sei se você já ouviu, mas ele fala assim, que ele tá aqui pra desgastar a vida dele. Ele finalizou o podcast com essa fala, né? Ele sempre fala e é verdade, ele gasta a vida dele pelas pessoas. E eu já ouvi filhos de pastores falar assim, meu pai cuidou tanto da igreja que esqueceu da sua casa. E eu tenho prazer, eu já digo o contrário, eu tenho prazer de dividir o meu pai com muitos. Porque eu tive um bom pai. Né? A minha infância, eu cresci com o pai me instruindo, me abraçando, me amando. Eu sempre cito isso. Meu pai era aquele que ia me acordar para ir para a escola, filha, e beijinho, sabe? Era Não, ele é isso. Então eu tive isso. E hoje, pessoas que não tiveram têm a oportunidade de ter, sabe? Sim. Então, e não ele que é um pai, né? Ele é um pai. As pessoas não gostam mundo. que fala que pai é pastor é pai. Mas não é que ele seja, mas é uma figura. Sim. Né? De confiança, na verdade, de cuidado, de acolhimento. Ali, você pode sim relacionar como um cuidado de pai. Porque o as cuidado pessoas que ele não tem. gostam. Mas eu acho que pessoas que não gostam é porque não reconhecem isso. Sim. Porque não é a gente se colocando ele à frente de Deus. Mas é uma figura que Deus colocou pra cuidar da gente, sim. Né? E eu falo, a gente tem dificuldade de sentir o abraço de Deus. Sim. E eu acho isso, Nani, muito forte em quem não tem pai. E quem conviveu longe de pai. Para reconhecer Deus como pai é muito difícil. É muito Então agora difícil. A gente vai ter que entrar no tema do congresso. Aí! Deu certinho! Porque você entrou em paternidade, sim, né? Eu mesmo, por muito tempo, eu acho que até hoje ainda me perco muito, sabe? Eu vejo o Bruno orando e o Bruno fala muito pai, muito pai. Eu falo assim, nossa... É diferente, mas realmente, talvez ele teve esse cuidado de pai que eu não tive e ele consegue reconhecer isso em Deus mais fácil, né? É muito forte. E o pai é aquele que te guia, né? Sim. Ele te manda pra vida. Não sei na sua casa, mas tipo, eu vou falar pela minha, que eu vivi com pai e mãe.
vamos eu vou para um congresso de jovens. A minha mãe, minha filha vai viajar. E meu pai falava assim, deixa ela ir. Entende? Filha, tô confiando em você, honra. Mas liberava. O pai é quem te encaminha. Então, até pessoas que têm essa ausência, essa deficiência de paternidade, têm dificuldade em avançar também. Sim. E aí, ver Deus como pai, tipo, pai não é coisa boa. Pra quem não teve. E aí, entra outro ponto. Porque, às vezes, a mãe se relaciona, tem um padrasto, e quem deveria cuidar abusa, maltrata. Sim. Aí você tem mais dificuldade ainda. Muita. Porque aquilo te afasta de homem. Você cria um bloqueio. Um bloqueio. E aí, como que você vai falar com Deus, na sua intimidade com Deus? É forte. É forte. Então, quando nós recebemos, né, o chamado do meu pai para a liderança dos jovens, foi um susto. Foi Porque um susto. nós não queria, né? Na realidade, nós falava que não. Não. Um homem com a história que você tem. Você acha que Deus ia te colocar onde, meu querido? E assim, porque assim, o outro coordenador do jovem sempre falava assim, o ano que vem eu vou colocar vocês de segundo. Aí falava, não, nós não quer não. Deus falou não quer de Se o segundo, pastor- então vai ser primeiro. Se o Pronto, pastor- resolvido. E outra coisa, se o pastor vir falar alguma coisa pra nós, nós não vai querer não. Ela falava desse jeito. E foi engraçado, né? Que minha mãe teve um ensaio das irmãs numa quarta-feira, bem finalzinho de ano já. E minha mãe saiu do ensaio e falou, eu vou pra sua casa. É estranho. Sem combinar, sem nada, assim, porque minha mãe tem a vida muito corrida. Como assim, mãe? Eu vou lá em casa. Eu falei, Só então que- tá bom. Antes disso também, né, a Keila tava aí, né? A Keila, aquela que cantou no Congresso das Não, Irmãs, aquela irmã diferenciada, hein? ela chamou a gente pra tomar um tereré. Nós ficamos até 2h da manhã, 2 e pouquinho, conversando. E no meio da conversa, ela olhou pra nós e falou assim, vocês vão ser líder dos jovens. E nós, bicho. Você tá Então, Keila, você doida? sempre acertou, mas dessa vez você não tá certo. E eu falo, você tá doida, menina? Não, imagina, não é nós não. Ela vai ser, você vai ser, você... E bateu nessa, né? Foi a primeira vez que alguém falou assim pra nós. Tá, minha mãe saiu do ensaio e realmente ela foi pra casa, sentamos debaixo de uma árvore que tem lá em casa, tomando tererezinho. E eu, cadê o pai? Tá fazendo uma visita. E assim, não tinha por que ela esperar o meu pai. Porque ela tava de carro e meu pai tava com outro carro da igreja, né? E eu meio estranhando. De repente, meu pai entrou. Eu falei, meu Deus, lá vem bomba. Mas eu não imaginava que fosse isso. E ele sentou na mesa, conversou e tal, falamos de outros assuntos, tomou o tereré. E aí, de repente, ele veio, o então, né? Você viu que tudo que ele começa, ele fala então, né? Ele, então, preciso de vocês com os jovens. E aí, foi aquele baque, só que era engraçado, porque nós sempre falamos, se vir, a gente fala não, que a gente não dá conta. E não sai. Não sai. Você não consegue Quero ver falar na frente não. do pastor ainda. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver. É horrível falar não pra ele. Não sai. Não sai. Aquele olhar dele, assim, você olha a constrange. carga que ele tem, você vai falar, a chance de eu ajudar, eu vou falar não. Não, e assim, Como? ele falava, tá, mas se vocês não, quem? E eu e a Ruth conversou isso no off, porque eu fui lá na Ruth e falei, Ruth, a única pessoa que tem ali, casal que tem, ainda falei da Cat e o Jedson, mas aí com o neném pequeno fica mais difícil. Falei, Nani e Rogério. E a gente bateu nessa tecla. Falou, vai ser Nani, então, né? Tá tinha todo mais mundo por gente. trás já. Já tinha mais gente. Orando, acho que por isso foi tão sempre fácil. tinha uns falavam. Falava que ia ser nós, né? Falava misericórdia. E aquela noite nós já não dormimos. Ali nós já colocamos nome, Até projeto. hoje eu não tô dormindo. Não, fala. essa semana. Não, Não, tá. esse mês, né? Esse mês. Esse mês. Né? Eu cobri aqui com um pouquinho de marquei, mas tá osso. E assim, Fer, essa noite eu sonhei com uniforme, menina. Tá brincando comigo. É porque você tá vivendo isso, né? E Nani? esses dias, o Rogério foi orar às 5 horas da manhã na igreja. E eu falei, não consegui dormir. Então, vou colocar uma pregação. Porque aí, com o som, às vezes, eu durmo, né? Aí, ele chegou da oração. E aí, você conseguiu dormir? Eu falei, dormi não, mas aprendi um monte de coisa. Não consigo. Mas é ansiedade. É bastante responsabilidade, Sim. sabe? Eu sempre trabalhei. E esse ano é um congresso geral, né? Geral. Que dá mais frio na barriga ainda. Porque se fosse Já. algo local, que tá mais tranquilo. Não que não tenha responsabilidade, mas algo que você tem mais controle. E é bem interessante a gente falar sobre isso, porque a gente recebeu posse na virada do ano, no culto da virada, e
e logo começou semeando. Sim. E a gente começou a prestar atenção nas pregações. E elas não falavam diretamente de paternidade, mas sabe quando todo mundo dá uma pincelada? Sim, foi. E aí eu sentava bem ali perto do computador, né? Sim. Lá, e o Rogério lá no som. E aí a gente meio que Trocava os olhar. olhares. E aí nós já estávamos falando com o pastor sobre uns segundos para ajudar a gente, né? Mais um casal. E a Tati e o Marcos, eles na praia, e eu já... e tal. Aí eles chegaram de viagem, eu falei para eles do tema da paternidade, para eles ficarem atentos, porque tinha vários dias ainda de culto depois que eles chegaram. E todos os cultos tinham uma palhinha. E ali nós sentimos Deus realmente confirmando. Pesquisamos se tinha tido em outra cidade um tema... Eu tenho um pai, né? Bem, Sim. Não teve. E aí nós já começamos a desenhar a camiseta e foi assim, nós seguramos o tema, foi em janeiro, nós seguramos o tema até março para revelar para eles. Só que nesse período de janeiro até março, inclusive na sexta-feira, a gente revelou no domingo. Na sexta-feira um jovem estava em casa, né? Numa reunião de jovens em casa, a gente chama eles às vezes, foi uma sala de oração, inclusive foi um churrasco, eu não lembro. E ele falou: olha, eu tenho essa dificuldade porque eu não fui criado com meu pai, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito parecido com ele, parece que eu tô repetindo padrões e tal. Nossa. E a minha mãe me prende nisso e eu sinto que o meu pai me enviaria, então eu sinto travado. E eu falei assim, olha, o que você tá me falando é só uma confirmação e domingo você vai entender. E ele nem tchum. Na hora que a gente falou o tema, tem o vídeo, assim, mostra um monte de jovens chorando, sabe? Então, a gente entende que foi um tema que veio da parte de Deus. E como eu disse, cada vez que a gente conhece um pouquinho dos jovens, a gente vê um pouquinho de dificuldade nessa área. Muitos que não foram criados pelos pais, outros que foram criados, mas têm uma distância que a gente é difícil entender, porque muitos moram dentro da mesma casa, mas não tem aquele relacionamento íntimo, Sim. sabe? E eles nem sabiam que tinha ausência de paternidade. Mas agora, falando desse tema, parece que eles estão vendo. Eu preciso rever isso aqui. Sim. Eu preciso corrigir, eu preciso perdoar. Porque tem também a falta de perdão. E eu sempre falo para eles, os pais erram, mas é sempre querendo acertar. Sim, teve uma fase que eu passei, eu em casa levantei, coloquei os hinos da Lu Eupídio, que eu amo. Aqueles hinos falam profundamente na alma. Parece que aquela mulher entra no coração da gente pra falar, né? Uhum. E eu sozinha na sala, comecei a ouvir os hinos, comecei a chorar. E liguei pro meu pai. Pai, eu quero te pedir perdão. Pai, eu quero falar que eu te perdoo. Ele falou, você vai se matar, filho? Eu falei, não, pai, eu não tô me matando. Eu não conseguia falar. E pra você ver ali, do nada, no meu íntimo, eu sozinha, Deus foi e trabalhou isso em mim. Então, imagina esse tema sendo trabalhado assim, tão aberto com outras pessoas. É muito lindo. É muito forte. E paternidade é um tema muito atual. Muito atual. Tem se falado muito. Eu assisti uma pregação, foi até da Ana Paula Valadão, ela falando sobre paternidade. E eu chorei, eu tava lavando louça e eu lembro que eu chorava assim copiosamente assistindo a pregação dela, foi ao vivo. E quando acabou a pregação, eu liguei pro meu pai. Por quê? Não que você foi para pedir perdão, sim, que vocês não tiveram esse contato. Sim. Só que no meu caso, eu liguei pro meu pai e eu falava assim, obrigado. Eu não conseguia mal falar. Obrigado por ter sido meu pai. Porque aí já foi totalmente diferente, sim, das outras pessoas que não tiveram. O meu foi gratidão. Tipo, o que seria de mim sem ele? Sabe? Então a gente entrou nesse tema e parece que começou a surgir várias pessoas postando, todo mundo falando. Ontem no culto o irmão falou sobre paternidade, sobre herdeiros. Então foi uma coisa muito, assim, Deus vem confirmando, sabe? E o nosso preletor, ele é psicólogo e psicanalista e pastor. Completo. Então vai abordar o tema muito bem, eu acredito que é da parte de Deus mesmo. Nossa, tudo isso. Então, completo, né? O congresso vai ser os louvores voltado para esse tema, né? De paternidade, de ter Deus como pai, de Deus te adotar. Tem um louvor que a gente não vai cantar no congresso, mas que eu gosto muito, que fala que para Deus não há estranhos, não há indignos, não há perdido, não há órfãos. Não importa se você caiu, porque para ele não há órfãos dele. Ele é pai de todos. Não importa se é bom, se é ruim, porque, na verdade, a gente nem merece. Não.
Ninguém é merece. bom, ninguém é perfeito, né? Alguns podem se mostrar mais bom, porque mostra mais o seu lado bom. Mas tem algo lá dentro que a gente esconde, porque é a nossa humanidade. O Adão, né? Que está em nós. Mas nós não merecíamos, mas a gente tem um pai. E ele é um pai que ama. E pai é um negócio muito doido, porque pai ama independente. Se você é certinho, ele vai odiar e não gostar das suas más atitudes. Mas não você, ele divide você do pecado, né? O pecador e o pecado é diferente. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Então esse é o Deus que olha com você com esse olhar de amor. Se eu hoje, com o curso de psicanálise, consigo olhar para as pessoas e tentar procurar algo de bom, ele não precisa, ele já conhece. Sim. Então é top Conhece demais. o íntimo, ele vê o que ninguém vê. Ô, Rogério, uma prova viva Sim. disso, né? As Ele pessoas viu. não viam nada de bom nele, mas Deus viu algo e falou assim, eu vou transformar isso. Então Como agora... muitas pessoas, talvez, que estejam assistindo, tem um familiar nessa situação, Rogério, a sua história, você não tem que sentir vergonha, você tem que sentir orgulho do que Deus fez por você. Porque quantas pessoas ainda se encontram nessa situação e quantas pessoas morrem todo dia nessa situação. E assim, é dificilmente quem não queira sair. Porque a gente chega num limite assim que você fala assim... Eu cheguei no meu limite assim que eu falo assim, que eu não aguentava mais. Eu não tava mais aguentando a vida que eu tava levando. Então, assim, por alguns momentos a gente quer sair. Só que daí, para passar aquele momento que a gente tá vivendo, a gente vai lá e faz de novo. Então, assim, aí você chega num limite que você todo dia precisa daquilo para você conseguir caminhar, andar. Porque senão você acaba caindo numa cama e dali não sai mais. E você foi um privilegiado, né? Com tudo que Deus fez e faz na sua vida. Glória a Deus. É muito Porque lindo. assim, quando eu fui embora para São Paulo, eu fui ficar na casa da minha avó, e minha avó era evangélica. Só que daí eu fui para a igreja uns dias com ela, e aí eu falei, tinha um pastor de fora, e esse pastor foi lá e perguntou quem estava visitando pela primeira, segunda, terceira vez, e meu avô me cutucou, e eu levantei a mão. E aí o pastor falou um monte de coisa para mim, eu nem lembrava, mas a minha tia lembrava. E quando eu vi eu dentro da casa de recuperação, aí veio uma missionária lá do Rio de Janeiro. E aí fala que ela, tipo assim, que Deus mostrava pra ela, eu vestido de terno e gravata em cima de um púlpito. Eu falei, misericórdia. Eu nunca gostei de terno e gravata, sempre short, e boné, e corrente. Então assim, aí você vê o que Deus faz. Quando a gente se entrega, você vê o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Então, assim, quando eu me entreguei mesmo, falei, é isso que eu quero hoje pra mim, fazer a vontade de Deus, e eu vi Deus fazer coisas assim que até eu me impressiono do que Ele faz. Porque às vezes quando a gente pensa assim que Ele não tá te vendo, Ele não tá te cuidando, aí que Ele tá. Bem isso Então, mesmo. assim, eu falo hoje assim, eu tenho Deus como meu pai, primeiro tem o meu pai, e tenho o meu sogro, que é um pai também, que eu falo assim, não tem palavras para expressar também o cuidado dele. Com a gente, todos iguais. Você vê o cuidado que ele tem com todos. Então, assim, e ele demonstra igual para todos. Assim como para nós, que é de casa, tanto também como os que são membros da igreja. Então, assim, isso é maravilhoso. O cuidado de Deus com a nossa vida. E aí, Nani, deixa uma chamada aí pro pessoal para participar desse congresso tão importante. Primeiro que eu trouxe um presente pra você. Sério? Pra você participar do congresso. É lógico que eu vou tá lá. Toda no traje. Amei! Gente, que perfeito. Seu presente vai chegar lá também. Então tá bom. Gente, olha que lindo. Nossa, arrasaram, hein, Nani? Tá top, né? No perfeito, cara. O Marcelo aí ficou chique, hein? Marcelo arrasa, Foi Marcelinho. gente. Marcelo que faz as nossas caixinhas, inclusive, ô Marcelo, te amo, tenha paciência comigo, Marcelo. Que eu falo pra ele assim, eu vou trazer um adiantado. Mentira, leva em cima da hora a caixinha lá. Hoje eu cheguei lá, ele falou, essa caixinha era de sábado? Eu falei, sim. Eu falei que ia trazer sábado. Ele socorre a gente. Às vezes a gente Socorre pede umas muito, coisas em muito, cima da hora também. Ainda bem que ele tem paciência. Ele tem, e ele é muito bom no que faz, né? Então... Pessoal, você que tá aí do outro lado, olha, que a Nani... Ah, não.
vocês capricharam demais. Olha o que tá preparado para vocês lá. Isso é um pedacinho, né, do capricho. Imagina o que Deus tem preparado. O que vocês esperam desse congresso? Cura interior. Acho que se eu pudesse pedir para Deus algo, é que Ele cure as feridas, sabe? De todos. Porque a gente pensa só nos jovens. Não. Mas tem muitos irmãos ali. Muitos adultos, idosos Muitos que precisam que de tem cura, uma criança interna ferida, com saudade do pai, com ausência de pai, né? Então, o que eu espero é uma cura interior. Não tô esperando movimento pentecostal, de verdade. Pode acontecer, claro, o Espírito Santo tá livre para trabalhar da forma que ele quiser, mas a minha expectativa é uma cura interior, onde pessoas saiam diferentes dali. É ir aonde ninguém vai. Aonde ninguém vê, porque as pessoas veem a gente sorrindo, feliz, mas lá dentro só Deus conhece. Só. E vocês pretendem atingir isso. É. Estão orando e buscando para isso. Exatamente. Né? Chegar nesse propósito de transformação mesmo, de cura interior, onde eles possam se ver livres, porque esses problemas, esses traumas, travam a nossa vida. E às vezes você não percebe áreas da sua vida travada. E quando Deus destrava, aí para tudo, né? Porque A vida flui, né, Nani? Não. Muitas vezes a gente se perde tanto... se martirizando ali no que a gente não viveu, de tudo de ruim que aconteceu, que acontece no nosso dia. Às vezes acontece, você bate o dedinho, né? Aí você fica o dia inteiro lembrando daquela batida do dedinho. Você não lembra das coisas boas que estão acontecendo ali. E a gente coloca realmente uma lupa no problema. Sim. Né? E aí o outro você não olha, porque o problema tá aqui na lupa, você aumenta de tamanho, vive em fator daquilo. A falta de perdão faz que você fique refém daquela situação, né? Eu sempre falo, quem não perdoa, amanhece com raiva da pessoa que você não perdoou. Aí você passa o dia inteiro planejando, se eu encontrar a pessoa, eu vou falar isso. Você se torna um escravo daquilo. Daquele sentimento. Aí você não dorme, você acorda e o tempo todo você fica planejando coisas. Então, se eu pudesse e posso pedir para Deus, é cura interior. Que Ele atinja os corações, que Ele cure feridas, para que essas pessoas sejam livres. E a gente falando sobre paternidade, psicanálise, que as pessoas busquem ajuda, sabe? Fer, tem muita pessoa sofrendo e não busca ajuda. Saiba com quem conversar, peça ajudas para as pessoas, certo? Não sai postando no Facebook, no Instagram. Na verdade, a palavra do Senhor fala o quê? Pra gente entrar dentro do quarto, fechar a porta e falar com Ele, né? Exatamente. Da mesma maneira que você vai buscar uma pessoa que você confia para tratar do seu problema. Até porque, se for uma pessoa errada, você vai abrir a sua vida e vai ser exposta. Um vai sair falando pro outro. Exatamente. E quando você vê, tá todo mundo sabendo. E aí não te ajudou, piorou a situação. Né? Então, a gente tem que saber... Eu falo que depois do curso eu até me tornei outra pessoa, apesar de eu já ter esse jeitinho de ficar olhando as coisas boas, mas eu me tornei outra pessoa com outro olhar. E eu descobri que a primeira pessoa que precisava de ajuda era eu. Entende? Então, esse curso tratou você primeiro. Porque... Até que para você curar pessoas, você tem que estar curado, né? Como você vai curar com aquele sentimento ali? Eu comecei a olhar pra mim, ansiedade, sabe? Eu quase ninguém sabe disso, mas eu vou contar agora. Eu tenho tricotilomania, então eu arranco o meu cabelo, né? Faz parte de toque, mas o meu é ativado com a ansiedade. Então, se eu tô passando por algum problema ou preocupada com alguma coisa, eu começo a arrancar o meu cabelo. E ali eu fui enxergando o porquê, os motivos. Uma menina que cresceu, né, no contexto crente, aí vem as conversinhas de você sofrer bullying na escola. Eu achava que isso era bobeira. E depois eu fui analisando o fato de você ir para a escola de saia. Eu fui entendendo algumas coisas sobre mim. As críticas de ser filha de pastor, né? Que eles querem que seja a santa filha do pastor. E ninguém é. Porque eu fui adolescente como todo mundo, fui criança como todo mundo, fui jovem como todo mundo. Gerou uma carga em você, uma cobrança em você, né? Então, até hoje eu luto contra isso. Eu tenho muita dificuldade com críticas. Eu ainda tenho isso, sofro bastante. Mas todos os dias eu quero aprender mais sobre mim mesmo, me corrigir, a não deixar com que as opiniões alheias me travem. E eu vivi isso.
né? Então, eu descobri com a psicanálise que a primeira pessoa que precisa de cura foi eu. Então, eu procurei, né? Eu fiz terapia, né? Então, dentro do próprio instituto, a gente tem qualquer pessoa, tá? Quem quiser me pedir no Instagram, pode pedir. Tem um link que você se cadastra, então todo mundo que estuda a gente faz os estágios nesse instituto. E aí a gente tem 3. Qualquer pessoa que se inscrever tem 3 semanas, 3 terapias gratuitas com a mesma pessoa. E eu fiz por ali mesmo, porque eu falei, eu não quero escolher alguém da minha cidade. Eu quero conversar com alguém de fora para enxergar a minha história. Eu não quero alguém que já conhece minha história, que me vê na igreja, porque pode influenciar. Eu lá na igreja trabalho, ativa tudo, não vai entender, né? As coisas que passa aqui dentro. E aí eu procurei. E foi muito bom. Eu falo que é libertador. Porque teve coisas que eu conversei na terapia numa terça-feira de manhã, que à tarde eu mudei tudo. Decisões que eu tomei. De manhã eu falei, porque ela não fala pra mim, é isso. Não, ela me abre os olhos e eu falo o que eu tô vendo. Sim. Na hora que eu enxergo, eu mudo. Aí teve atitudes que eu tomei depois de uma terapia. Então, que as pessoas não tenham medo, tá? Não tem um preconceito, não. né? Claro que eu incentivo. Se você tem uma determinada religião, procurar alguém que te entenda. Porque senão, se eu for falar sobre o que uma filha de pastor, por exemplo, sofre, se eu for falar para uma psicóloga que não vive nesse contexto, ela vai achar um absurdo. E é uma coisa cotidiana que acontece. Sim. Entende? Então, se é uma pessoa crente... ela já vai entender. Isso, ela vai entender o que eu passei, entender o porquê que isso acontece, porquê que as pessoas são assim. Que eles buscam, na verdade, as pessoas não é que as pessoas são ruins. É que eles querem um modelo a seguir. Só que não sou eu. Entende? As pessoas querem olhar para os filhos de pastor querendo um exemplo. Só que eu tô no caminho, eu tô na minha caminhada cristã. Igual todo mundo igual todo mundo, com todas as minhas dificuldades, igual todo mundo. Vivendo no mundo igual todo mundo. Agora, o pastor, ele já tá numa posição onde ele não é perfeito, mas ele é um exemplo, né? Já comigo não é assim. Eu tive que enfrentar todos. Eu costumo dizer que como eu cresci nasci no berço evangélico, né? Quando eu nasci, os meus pais já estavam na igreja há muitos anos. Meu pai desde criança, minha mãe de berço cristão também. Então, não teve aquele negócio de eu viver o mundo e depois ir para a igreja. Não, eu cresci nisso. Sim. E aí falam assim, quando cresce, você é obrigado a viver isso. Não, a gente tem a oportunidade o tempo todo de sair, filhos de pastor. Mas só que você escolheu viver, né, Nani? Isso, e eu me apaixonei pelo caminho. Sabe quando você tá caminhando, que a estrada não tá muito legal e de repente você fala, nossa, que árvore bonita, e começa a ver beleza? Foi assim. Porque eu já falei isso pros jovens e falo agora, a filha de pastor, por um tempo você faz por obrigação. Nós já cuidamos de igreja onde ninguém cantava, só a gente. Então cantar era uma obrigação. E hoje é tão interessante que eu não preciso de microfone. Eu não me importo se eu recebo ou se não recebo oportunidade. Se eu tô com microfone ou não, você pode me ver lá em cima, lá embaixo, eu tô cantando do mesmo jeito. Isso é verdade. Por quê? Eu sou apaixonada por Jesus. Não por altar, cargo. Sempre trabalhei, que eu falei, sempre trabalhei. Só que o peso de ser liderança hoje é maior, a responsabilidade. Mas em questão de trabalhar, sempre eu trabalhei. Sempre gostei de estar envolvida, de ter ideia, de ir pra cima, sabe? Então, é meu. Mas eu me apaixonei pelo caminho. Então, foi uma decisão de obediência. É diferente. Sim. Eu obedeci os meus pais. Eu continuei no caminho que eles me ensinou por obediência. Só que no meio do caminho, por obediência, eu me apaixonei. E aí, não tem mais ninguém que me tire, né? Porque a oportunidade de sair, de errar, eu tive muitas. Como todo mundo tem. E ainda continuo tendo. Mas a gente faz uma escolha todos os dias. E a minha escolha é permanecer do lado de Jesus. E hoje você está curada e quer ajudar pessoas a serem curadas. Sim, a gente encaminha ela para essa cura, né? Jesus é o principal. Mas reconhecer algumas coisas faz toda a diferença. Reconhecer que você precisa da cura. Sim. E faz uma chamada aí para quem está precisando dessa cura para o congresso. Gente, Congresso dos Jovens esse final de semana, dias 13 e 14. Se você quer ouvir a voz do Senhor e tem saudade do abraço do Pai, é lá. É nesse local, é nesse dia. Deus já marcou esse encontro com você. Compareça. E esse foi mais um episódio de Conversa à Mesa.
Pessoal, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, né? Se vocês estão gostando das nossas conversas, terão mais pessoas de relevância também aqui, assim como a Nani e o Rogério que estiveram aqui hoje. E uma chamadinha muito especial. Como a Nani e o Rogério já abordou, até ganhei um vestido aqui, final de semana, pessoal, terá o Congresso dos Jovens. Então, se você tem essa necessidade de reconhecer Deus como um pai, uma dificuldade também, esse congresso é para você. Se você necessita desse abraço, desse reconhecimento, como eu também tenho essa dificuldade, estarei lá com vocês. E vocês também, pessoal, estão convidados a participar. Será aberto a todos. Até o nosso próximo episódio.